Salve camaradas, aqui quem fala é o Gabriel e esse é o Podpah Tá na História, o podcast que abarca o homem no tempo e espaço do streaming. Bom, o tema que eu vou falar hoje é objetos espirituais. Bom, o que seriam esses objetos espirituais? Seriam objetos, itens sagrados que contêm uma importância aí para diferentes povos. E eu vou levantar algumas questões sobre alguns desses itens que acabaram sendo confiscados ou saqueados há mais de século e a polêmica atual sobre a devolução desses objetos ou de transferência para outros lugares, como eu vou comentar agora. Eu vou começar falando sobre fetichismo da mercadoria, que é um termo encabeçado pelo filósofo Karl Marx, onde ele diz o quê? Que o fetichismo da mercadoria seria produção não como relação entre as pessoas, mas como as relações econômicas entre o dinheiro e as commodities negociadas no mercado. Basicamente, o produto estritamente humano se torna objeto de adoração, ou seja, a mercadoria deixa de ter ali a utilidade e passa a atribuir um valor simbólico, quase que divino, O ser humano não compra o real, mas sim uma transcendência que determinado artefato ali acaba representando. Só que isso, voltando a repetir, não está ligado à relação entre as pessoas, mas é uma ligação, uma relação econômica, esse fetichismo da mercadoria. E eu coloco em contrapartida, em contraste, esses objetos espirituais. E eu vou começar falando de uma longa luta para tirar para tirar itens sagrados da Umbanda e do Candomblé, que está num museu da polícia no Rio de Janeiro e que foi confiscado há mais de um século, assim, no começo do século XX, para ser mais específico. Tudo começa com Maria do Nascimento. Maria do Nascimento é uma respeitada mãe de santo do Candomblé no Rio de Janeiro, e ela nos conta hoje, aos 82 anos de idade, que quando menina escutava os antigos dizerem sobre, abre aspas, as nossas coisas que estão na mão da polícia. De tanto ouvir, ela se sentiu no dever de fazer algo. Como assim? O que é essas nossas coisas? Já adulta, a Yalorixá, Yalorixá é a sacerdotista de um terreiro. Ela foi entender que aquelas coisas nas mãos da polícia, sempre chamada de, abre aspas, nossas, eram objetos sagrados do candomblé e da umbanda, que foram apreendidos em batidas policiais no terreiro no início do século, quando as religiões de matriz africana eram perseguidas. Os itens sagrados hoje pertencem ao Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, antigo DOPS, lugar que já foi palco então de torturas e tudo mais durante a época da ditadura militar. Em 2017 foi criada uma campanha chamada, abre aspas, Liberte o Nosso Sagrado, fecha aspas, fazendo a reivindicação desses itens, pedindo a transferência deles para outro espaço. Hoje existe, abre aspas, a possibilidade para exposição no Museu da República que está sendo analisado pela instituição, fecha aspas. No entanto, apesar de avanços, existe aí uma burocracia. Mesmo assim, a Dona Maria do Nascimento não perde a sua fé. Ela diz que para nós é uma vergonha, não pode continuar. No entanto, enquanto Deus der a ela vida e saúde, ela vai continuar lutando. E essa campanha faz jus a uma reparação histórica após a perseguição religiosa sofrida no passado, e etc. E a exposição dessa coleção, desses itens sagrados, num espaço diferente, num espaço mais, abre aspas, neutro, assim, fora desse contexto policial, que também pode ser instrumento educativo, por exemplo, de combate à intolerância religiosa. Outra coisa que eu queria falar é sobre a arte roubada e a complicada relação entre museus ocidentais e as pessoas afetadas pelo colonialismo. O então presidente da França, Emmanuel Macron, chegou recentemente a fazer declarações em relação à reparação histórica,
abre aspas, ele diz: "Sou de uma geração que não vem para dizer aos africanos o que fazer." Afirmou também que não pode aceitar que uma grande parte do patrimônio cultural de vários países africanos esteja na França. Ele se mostra também crente de que nos próximos anos ia alcançar condições necessárias para o retorno, né, desse patrimônio até a África. No entanto, os africanos acabaram adotando a postura de São Tomé, né, ver para crer, para que isso realmente se torne realidade e tudo mais. Tem uma autora, né, escritora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, que afirmou, abre aspas, obviamente que não penso que tudo deva ser enviado de volta para os países de onde eles vieram. Nem tudo foi roubado, mas sim as coisas que são sagradas. Aquelas coisas pelas quais as pessoas foram mortas. Aquelas coisas que têm a mancha de sangue inocentes devem ser devolvidas, né? Todos os países têm partes da sua história das quais não se orgulham. Uma nação que acredita no Estado de Direito não pode estar a debater se deve ou não deve devolver bens roubados. A nação limita-se a devolvê-los. Por fim, queria complementar que esse é um tema muito polêmico que acaba envolvendo reparação histórica, questões de identidade, de cultura e que assolam, né, a gente e tudo mais. E essas foram algumas reflexões que eu trouxe hoje aqui para vocês através do Podpah Tá na História. Muito obrigado.